Oi pessoal, hoje eu trago a segunda parte do vídeo no qual eu falo os livros que mais me emocionaram. Eu já trouxe aqui um shorts mostrando esses livros e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês dos motivos que me levaram a me emocionar tanto com esses livros. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê o like, isso ajuda a divulgar o meu canal aqui na plataforma. Vamos aos livros então? A primeira dica é A Garota que Você Deixou para Trás, da Jojo Moyes. É um livro que se passa em dois tempos. Na Primeira Guerra Mundial, em 1916, na França, nós temos a protagonista Sophie, que está com o marido na frente de batalha da guerra, e ela tem que conviver com esses militares que estão ali na sua casa, frequentando a sua comunidade, e conta muito a história dessas mulheres que tiveram que ficar, em casa, cuidando das suas casas, dos seus filhos, enquanto seus maridos estavam na guerra, o que elas tiveram que fazer para sobreviver, o que elas tiveram que enfrentar enquanto seus maridos estavam longe. No caso da Sophie, toda a história delas gira em torno de um quadro que o marido dela pintou e que os soldados, os invasores, roubaram dos seus pertences, Isso acontecia muito, a gente sabe, que aconteceu muito durante a Primeira, a Segunda Guerra. As obras eram capturadas dos seus donos e não eram devolvidas. Muitas delas não foram devolvidas, Eram artes roubadas. Então, a Sophie, toda essa história gira em torno disso. Ela tenta recuperar o quadro que o seu marido pintou. É uma história de muita superação, de muita tristeza. Ela enfrenta muitas dificuldades, enfrenta homens perigosos para conseguir esse quadro de volta e recuperar a memória do seu amor, do amor da sua vida e da sua família. E nos anos 2000 é a outra parte que se passa essa história. Nós temos aqui a outra protagonista, a Liv, que ela é a dona do quadro. O marido dela presenteou com um quadro, que no caso é o mesmo quadro que a Sophie, anos atrás, tanto lutou para recuperar. Então são duas histórias entrelaçadas, que a gente vai ver como é que essas histórias vão se interligar e tendo como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial. É uma história muito emocionante, com duas mulheres fortes, mulheres que, como eu falei, enfrentam muitas dificuldades, e como sempre a Jojo Moyes entrega mulheres que a gente acaba se identificando, com toda essa vivência que elas acabam passando aqui na história. A próxima dica não é muito falada aqui também no YouTube e tampouco lá no Instagram. Se chama O Primeiro Último Beijo. Eu conheci essa história muito por acaso. Eu olhei a capa no site da Amazon, gostei, achei bonita a capa e olhei a sinopse, vou comprar esse livro. Acontece muito, eu olho a capa e às vezes a capa me chama assim. Acho que essa história eu vou gostar. Muitas vezes acontece. E geralmente eu gosto muito das histórias, quando eu olho pra capa e bate aquela identificação. Parece assim coisa de pessoa com pessoa. Lá no Instagram, poucas pessoas falam desse livro. Uma delas é a Jocasta. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem o trabalho da Jocasta falando sobre livros, sobre literatura. A Jocasta, ela tem um gosto literário bem parecido com o meu. E quando ela falou desse livro no Instagram, eu tinha esse livro e aí eu decidi ler junto com ela, porque na época ela fez uma leitura coletiva aberta, criou um grupo e quem quisesse ler entrava. Eu li. Essa história é muito bonita e muito emocionante. Eu acho que a gente se emociona antes da metade do livro até o final. Ele conta a história de um casal,
como é que eles se relacionaram, desde o comecinho até a finalização da relação. Eles, na verdade, a protagonista, ela começa o livro contando pra gente como foi esse relacionamento. Ela já não está mais nesse relacionamento, ela já tá vivendo uma outra fase da vida dela, e ela conta pra gente todos os beijos que eles tiveram ao longo dessa relação, né? Cada beijo significou uma coisa na relação deles, e ela vai contando um pouquinho da história dela. Então, assim, é muito linda. A história é muito linda mesmo, e é de cortar o coração, assim. Eu chorei muito, muito, muito. Acho que do meio pro final, acho que no final, assim, do livro eu chorei muito. E na época tem uma música, eu tava escutando uma música que pra mim combina muito com a história, uma música da Ivete Sangalo. Eu também vou deixar o link da música pra vocês verem aqui, na descrição do vídeo. Eu acho que a música super combina com a história. Sei lá, se tivesse uma adaptação literária dessa história aqui no Brasil, talvez essa música ia super combinar com a adaptação. Então, assim, é uma história linda, linda mesmo. Eu vou ler aqui a sinopse pra vocês. O Primeiro e Último Beijo conta a história de amor de Ryan e Molly, de como eles se encontraram e se perderam diversas vezes ao longo do caminho. Na primeira vez que eles se beijaram, Molly soube que ficariam juntos para sempre. 6 anos e muitos beijos depois, ela está casada com um homem que ama. Mas hoje Molly percebe quantos beijos desperdiçou, porque o futuro lhes reserva algo que nenhum dos dois poderia prever. Essa história comovente, bem-humorada e profundamente tocante mostra que o amor pode ser enlouquecedor e frustrante, mas também sublime. Na mesma tradição de PS, eu te amo, e um dia, o primeiro e último beijo vai fazer você suspirar e derramar lágrimas com a mesma intensidade. Então já sabe, se tá comparando com Um Dia, que também é um livro, que tem o filme com a Anne Hathaway, vocês já sabem que a história é emocionante mesmo. Então fica aí a dica. A próxima dica tem adaptação literária, virou um filme, então quem não conhece a história ainda pelo livro, pode assistir o filme e depois ler o livro para conhecer mais detalhes. Amor de Redenção. Amor de Redenção conta a história do Michael, que é um agricultor, e da Angel, que é uma prostituta. Amor de Redenção é uma história baseada em uma história bíblica, a história de Oséias. O Michael, ele é um homem que conversa muito com Deus, acredita muito em Deus, e ele pede para Deus que ele tenha uma esposa para se casar. E Deus, em sonho, né, do Michael, diz para ele que ele vai se casar com a Angel. A Angel é a prostituta do local, né, da cidade, é a prostituta mais famosa e mais cara dessa cidade, dessa vilazinha. Conta muito a história da colonização do oeste dos Estados Unidos, nessa época onde as pessoas começavam a colonizar os locais, principalmente em busca de ouro, né, de riquezas, e começavam a povoar pequenos lugares. E nessa cidade já tinha algum tipo de comércio, e também já tinha bordéis, né? Então, assim, a Angel, ela é a prostituta mais famosa desse bordel, dessa cidade, e conta a história da Angel, como é que ela chegou a ser uma prostituta, né? Todas as dificuldades que ela passou na vida, desde muito criança, conta a história dela desde criança, e conta como esse casal vai se relacionar, ele na tentativa de se casar com ela, e ela vendo que a melhor possibilidade que poderia acontecer para a vida dela nesse momento seria realmente o casamento com Michael, porque ela vem enfrentando dificuldades de convivência nesse bordel, e também porque ela acaba sofrendo agressões físicas nesse bordel, né? E ela mesma começa a se questionar por que eu estou aqui, por que eu vivo dessa forma, né? Então ela percebe que casando com Michael
seria a melhor saída para ela. Mostra muito também a questão das mulheres serem desprotegidas naquela época, estarem desprotegidas. A gente sabe que antigamente, né, séculos passados, a mulher ela estaria melhor protegida se ela estivesse casada, né, tendo um homem como protetor. E ela, como prostituta, era muito desvalorizada, apesar de que ela era considerada a melhor prostituta, a mais cara, né? Ela era desvalorizada pelo fato de ser prostituta. Ela era desvalorizada pela dona do bordel, que acabava roubando o dinheiro dela. Ela era muito bem paga, mas ela não via o dinheiro dela, né? Quase como se ela fosse uma escrava sexual. Então, ela percebe que aquela vida dela tá só no fundo do poço, ficando cada dia pior, não vendo perspectiva de melhora. Ela percebe que o casamento com o Michael, e ela vê como ela convive, né, com muitos homens, ela conhece todos os tipos de homens, ela percebe que o Michael é um homem diferenciado, principalmente porque ele é um homem que fala muito de Deus. Então, ela percebe que se casar com o Michael seria melhor, né, sair daquele lugar seria a melhor opção para ela. E aí, quando ela sai desse lugar, vai mostrar como é que ela vai se adaptar a uma nova vida, né? Uma vida de dona de casa, uma mulher que acaba trabalhando na lavoura, cuidando das suas próprias coisas, né? De si, do Michael, do cultivo ali de alimentos que eles têm. Então, ela é uma nova vida que ela vai se adaptar, que não vai ser fácil, porque ela sempre vai estar nessa de cair em tentação, né, que é uma coisa que acontece muito com ela, e o livro conta muito sobre isso. É um livro emocionante, porque também conta como crianças, meninas, acabavam virando escravas sexuais, que foi o que aconteceu com ela. Foi o que aconteceu com ela, na verdade, né? Então, mas ao final, a Angel, ela se dedica a esse trabalho, né, de recuperar essas crianças que estão ali no mercado, sendo oferecidas como escravas sexuais, como ela recupera essas crianças, ajuda essas crianças a terem um futuro melhor. Também é um tema muito forte aqui nesse livro e que também é muito emocionante. A última dica, quem me conhece já sabe que é uma história que eu gosto muito. Então, assim, eu vou trazer para vocês o livro 7 de Outlander, escrito com o sangue do meu coração. Não que os outros livros da série não foram emocionantes, eles foram. Mas esse aqui foi o que mais me arrancou lágrimas em 2 momentos. 2 mortes acontecem aqui nessa história, que eu não vou contar porque vai ser spoiler e vai acabar a graça de quem ainda não leu. Mas assim, 2 mortes que me fizeram chorar muito. Uma em especial eu chorei bastante. Então assim, foi um dos livros que eu mais chorei nos últimos tempos. Com certeza foi esse livro aqui, o livro 7 da série Outlander. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas, os 4 livros, os últimos 4 livros que me emocionaram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não conhecem essas histórias, eu vou deixar o link dos livros para vocês darem uma conferida na sinopse, quem sabe interessam vocês. Mas são histórias super legais, assim, eu já disse tudo sobre elas, né? Então, até uma próxima e a gente se vê, né, num próximo vídeo. Até mais!